Então nós vamos ler, irmãos, nós vamos meditar um pouco a respeito de um dos salmos mais conhecidos, acho que talvez, não sei se tem aí estatística para dizer qual é o salmo mais conhecido, né? Mas eu acredito que esse seja um deles. É o Salmo 23. Vamos então ler aqui o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Teu povo, e nós apresentamos ao Senhor este momento, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito do Senhor por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos a respeito desse salmo de uma forma assim, que a primeira coisa é nós sabermos que o Senhor do salmo, né, é Jesus Cristo. A Bíblia toda ela é cristocêntrica. E em alguns momentos, né, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ele estava falando de Jesus. Então, a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento falam de Jesus. E o Senhor, que é o nosso pastor aqui, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, a primeira coisa, nós deixarmos bem claro que Jesus é o nosso supremo pastor. Não existe outro pastor maior que Jesus Cristo. E nós estamos aqui falando porque é importante que nós saibamos que nós nos referimos aqui, quando nós estamos pensando esse salmo, nós estamos pensando naquele que tem todo o poder no céu e na terra, que é Jesus Cristo, né? Então ele é o nosso pastor. E é interessante que quando os versículos de 1 a 3 eles vão nos mostrar que Jesus Cristo há pleno suprimento para as nossas necessidades em Jesus Cristo, né? E é interessante isso. Eu estava ouvindo alguns pregadores, né, pregando a respeito desse salmo, e eu achei muito interessante o pastor Paulo Borges, ele dizer que no Salmo 23 tem os 3 elementos: o pão, o azeite e o vinho, né? E aí eu fiquei procurando aqui, não achei, né? Achei o azeite, mas o pão e o vinho eu não tinha achado. Mas quando ele fala isso, o pão é exatamente, quando a Bíblia fala de pão, ela fala de suprimento também, né? Quando Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo que ele é o nosso suprimento espiritual. Ele é tudo para nós, né? Nós temos um hino que diz assim, ele é tudo para mim, né? Então Jesus Cristo é tudo para nós. Então há pleno suprimento para as nossas necessidades em Jesus Cristo. E quando nós, e aí essa versão aqui, irmãos, é a versão que mais se aproxima do original. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento muito complexo no mundo, né?
Existem várias filosofias, a pessoa tem uma visão de mundo diferente, pessoas dentro das igrejas com visões de mundo diferentes. E é interessante isso, porque a nossa visão de mundo, se é que a gente pode chamar assim, ela deve ser a visão do céu, né? Porque a nossa visão de mundo, primeiro que nós não podemos viver, quando a Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós precisamos levar isso a sério. Irmãos, assentado, nesse caso, é colocado, é posto. Nós estamos postos, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos nas regiões celestiais. Nós não somos desse mundo aqui, apesar de vivermos nesse mundo aqui. Nós precisamos saber quais são as nossas perspectivas. Então nós temos aí, muitas vezes, nós nos pegamos com confiança, colocando confiança em coisas desse mundo. Colocando alguma perspectiva em coisas desse mundo, né? E a gente é ensinado aonde? Nós estávamos essa semana conversando, a diretoria, e nós estávamos conversando sobre a questão a gente estava conversando sobre vários assuntos, e um deles era a questão do perdão, né? E aí a gente conversou lá que o perdão, a falta de perdão é um pecado. E nós estávamos conversando que a psicologia, a filosofia, outras ciências aí, elas dizem que você precisa ressignificar o perdão, né? E é uma coisa assim muito bonita, às vezes, que se fala, a forma como se fala. Só que nós não, irmãos. Nós precisamos entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela define o que é que nós temos que fazer. E aquilo que é pecado na palavra de Deus, é pecado. Vai ser pecado hoje, vai ser pecado daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1 milhão de anos, vai ser pecado. Se Jesus Cristo não tiver voltado, vai ser pecado, né? Então, o que é nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus nós temos que a nossa perspectiva, a nossa esperança, a nossa segurança, ela está em Jesus. Ela não está nesse mundo aqui, não é ganhando fulano ou cicrano para presidente, não é o presidente dos Estados Unidos sendo fulano ou sendo cicrano, não é nada disso. A nossa esperança é Jesus Cristo. E aí o texto está dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Irmãos, olha só, é muito fácil a gente viver uma vida de falta. A pessoa pode ser bilionária, ela pode viver uma vida de falta. Porque ela vai ter sempre, se ela quiser olhar para o que está faltando, se ela quiser viver uma perspectiva de falta, ela nunca vai viver uma vida plena. Ela sempre vai viver uma vida de falta. Sempre estará faltando. E o salmista aqui, ele fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Né? É interessante, porque ele mesmo, né, ele ainda vai dizer assim, além de eu não ter falta de nada, ele diz assim, não temerei perigo algum. O mesmo que, tendo o Senhor como o pastor, ele não tem falta de nada, ele também não teme perigo algum. Olha só que maravilha nós termos o Senhor como nosso pastor. Não é? Agora, nós podemos viver dentro da igreja, lendo a Bíblia, sendo crente, sendo pastor, sendo bispo, arcebispo, sendo o que for. A gente pode viver uma vida de falta, uma vida que a gente frisa, a gente mira na falta, naquilo que está faltando, e a gente, por mais que tenha, a gente vai viver uma vida sempre de falta. Nunca de uma vida como o salmista, de nada terei falta. O que a gente quer? Né? A gente quer viver essa vida focando naquilo que está faltando, focando naquilo que não temos, naquilo que não somos, naquilo que não podemos ser, naquilo que não, aonde não chegaremos, ou a gente vai focar em Jesus, que é aquele que cuida da gente, né? E a gente então vai ter essa perspectiva de que se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Isso, irmãos, da mesma forma como o Paulo Borges falou, né, dos ingredientes, do pão, do vinho, que o vinho fazendo
transbordar o meu cálice, ungindo a minha cabeça com óleo, né? A gente precisa entender que a vida da gente, assim como esses ingredientes que eles chegam a ser, né, o azeite, ele precisa, a azeitona ser espremida, o trigo precisa ser trabalhado para virar pão, o vinho, a uva precisa ser espremida para virar vinho. Na nossa vida também existe um processo, né? Nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com aquilo que nós estamos vivendo. E a Bíblia fala, em Provérbios, que o sábio, ele aprende com aquilo que ele vive, com aquilo que ele passa. O tolo não aprende com aquilo que ele vive, né? O sábio, às vezes, ele aprende com o que o outro sofre. A Bíblia fala em Provérbios. O outro sofre uma coisa, o sábio fala assim: ih, rapaz, o cara foi por aquele caminho ali, caiu naquele buraco, eu não vou por aquele caminho, não. Vou andar por aqui, né? Aí, o tolo, a Bíblia diz que ele faz assim, ele não só vê que o cara foi por aquele caminho, caiu no buraco, que ele também vai pelo mesmo caminho e cai no mesmo buraco. Não é? Agora, o que nós queremos ser, o sábio ou o tolo da história, né? E aí nós precisamos entender que nós temos um Deus que toma conta de nós nos mínimos detalhes. Mas Ele nos ama tanto, irmãos, que quando a gente começa a focar no que falta, no que a gente não é, no que a gente não tem, no que a gente em tudo aquilo que não agrada a Ele, que nós estamos mostrando com a nossa atitude, que Ele não está sendo o Senhor da nossa vida, aí às vezes a gente vai passar por determinadas situações, para que, por causa do amor dEle para conosco, para que nós aprendamos que o melhor que existe é ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso pastor, né? E dentro disso, nós vamos ver, dentro desse suprimento para as nossas necessidades, Jesus Cristo, Ele cuida das nossas almas, Ele pastoreia as nossas almas, né? Nós temos um Jesus, irmãos, que Ele cuida de nós. Então nós passamos por muitas aflições, muitas agruras, muitas dificuldades na vida. E às vezes é fácil para eu subestimar aquilo que você está passando. Mas você sabe o que você está passando, você sabe o que está sendo difícil para você. E independente disso, Jesus Cristo é aquele que olha os mínimos detalhes da sua vida. É só você olhar para trás, né? Aquelas pessoas que têm menos tempo, têm menos retrovisor para olhar para trás, né? Mas pessoas assim como eu, que já está com 57 anos, têm um retrovisor, né, que a gente olha para trás e a gente vê o quanto que Jesus Cristo cuidou de nós, o quanto que Jesus Cristo, naqueles momentos de aflição, de angústia, Ele cuidou. E nós estamos vivendo um momento ímpar, né? As pessoas que migraram aí do analógico para o digital, né? Nós já temos geração aqui que já nasceu no digital, né? Mas nós que migramos do analógico para o digital, a gente está vendo o quanto que o mundo está mudado, o quanto que as coisas estão diferentes, o quanto que as pessoas estão pensando diferente, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso padrão, aquilo que nós precisamos seguir, é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra de Deus. E como nós temos hoje, né, informações, o quanto de informações que nós temos, e pessoas que entendem aí de tudo, né? A pessoa sabe fazer pão de queijo e sabe fazer filosofia da mais extraordinária, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas começam a se pautar por coisas e por pensamentos que eles vão de encontro. Não é um encontro, irmãos, é de encontro contra a palavra de Deus, não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente tem o Senhor Jesus como nosso pastor, Ele pastoreia a nossa alma. E nós vamos sentindo, a gente tem a oportunidade tanto de não ouvir Jesus, e a gente tem a oportunidade de se render aos pés de Jesus, e a gente então ir para a palavra de Deus, ao invés da gente perder tanto tempo nas redes sociais. Irmãos, as redes sociais, elas vieram para mostrar para a gente
que a gente tem tempo para orar, que a gente tem tempo para ler a Bíblia, e que se a gente não fizer é porque a gente não quer. Porque antes, a gente tinha uma dúvida. Será que eu vou ter tempo de ler a Bíblia? Aí chegava o final da semana, a gente falava assim, não tive tempo. Mas as redes sociais, elas vieram para provar para a gente que a gente tem tempo. Que a gente tem tempo de ler a Bíblia e de orar, de buscar relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Tempo a gente tem. A questão é a prioridade. Né? Então, nós temos que saber que nesse pleno suprimento de nossas necessidades, nós somos fortalecidos no poder de Jesus Cristo. Há um fortalecimento quando nós reconhecemos o Senhor como nosso pastor e nós vivemos de tal forma que o Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, Ele que governa a nossa vida, Ele que define o caminho que nós vamos trilhar. Né? E como isso às vezes está... hoje nós vivemos um mundo fluido, né? Fluido, as pessoas estão relativizando tudo. Mas eu vou dizer para vocês, a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Absolutamente, uma pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não vai para o céu. Ela não tem salvação. Isso é absoluto. Né? Nós estamos orando, um grupo aí me achou, aí não sei como, mandaram um WhatsApp para mim. Um negócio de uma oração do Ramadã, durante esse mês. Né? Eu estou orando com eles o mês todo. Todo dia tem um missionário diferente, lá do Oriente Médio, e dá uma palavra de madrugada. E é bem, eu estou gostando muito. Vai acabar agora sexta-feira, dia 31 acaba. E eles estavam falando, eles chamam de primos. Irmãos, vamos orar pelos primos. Os primos são os muçulmanos. Né? E aí, então, eles têm um objetivo de ter, pelo menos, 10% dos muçulmanos aceitando a Jesus até o ano 2030. E é para isso que eles estão orando, e o Ramadã é uma oportunidade boa de pregar, porque é um momento em que, no final do dia, eles entregam o jejum, e nesse momento em que eles fazem a quebra de jejum, eles estão mais suscetíveis ao Evangelho. Quando chega um missionário ali, o missionário tem a oportunidade de falar de Jesus e anunciar Jesus, né, da forma como a palavra de Deus anuncia, porque o livro deles lá também anuncia Jesus, mas de outra forma, não como o Salvador. E nós estamos, então, vendo o quanto que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder quando nós reconhecemos Jesus como realmente o Senhor das nossas vidas. Né? Isso dos versículos 1 ao 3. Nos versículos 4 e 5, há uma consoladora companhia nas adversidades. Nós não precisamos temer. O que nos ameaça... Nós somos ameaçados, irmãos, por tantas coisas. Né? Nós temos tantas coisas que nos ameaçam. E hoje são coisas assim que muitas das vezes só nós sabemos. Né? As ameaças que nós sofremos, e nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. É muito importante nós cuidarmos da nossa mente. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que vigiar a nossa mente. Nós temos que vigiar aonde é que a gente vai colocar os nossos olhos. Né? Nós temos que vigiar o que nós estamos alimentando. O pastor falou semana passada do cachorro, né, e da pombinha. Se nós estamos alimentando o cachorrão. Porque se nós estamos alimentando o cachorrão, irmãos, o cachorrão vai ficar forte. Né? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que pensar que nós não precisamos temer o futuro, pois o nosso pastor nos honra ungindo-nos com azeite, com óleo. Né? E é interessante que, com relação ao futuro, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós, dia desses o pastor pregou aqui, que nós temos uma nova filosofia. Nós vivemos a vida eterna, nós vivemos a eternidade. E quando você vive a eternidade, você não vive a perspectiva do futuro.
porque a eternidade está garantida, é nossa, nós vivemos uma vida para Deus e Ele tem o controle de tudo. Se nós conseguirmos entender isso, se nós conseguirmos viver isso, nós não vamos viver uma vida de expectativa do futuro. E nós já vimos nos núcleos de convivência que se nós formos viver uma expectativa do futuro, nós vamos viver uma vida de ansiedade. Não é verdade? Nós vamos viver uma vida de ansiedade. Uma vida o tempo todo com a perspectiva do futuro, com a expectativa do futuro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Um dia desse eu estava conversando lá com a Rosane, lá em casa. Né? Às vezes a gente precisa vigiar isso. Por quê? Porque a expectativa do futuro não é mais aquilo que nós deveríamos viver. Mas nós devemos viver a vida eterna em Jesus Cristo, sabendo que é Ele que tem o controle do futuro. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que conhece todas as coisas. E nós estamos nele, irmãos. Irmãos, nós não temos controle nem daqui 2 minutos e meio. 30 segundos, nós não temos controle de nada. Por que a gente acha que tem controle de alguma coisa? Não sei de onde que nós tiramos isso. Né? Então, nós dependemos totalmente dele. E graças a Deus que nós dependemos de alguém que tem todo o poder. Né? Nós dependemos de alguém que tem todo o poder. Tudo está nas mãos dele. Você pode ter um amigo, você pode ser amigo de uma pessoa, e você ser amigo mesmo assim, de unha em carne, de vender tudo que você tem para dar para ele, de morrer por ele. Mas você só chega com ele até o túmulo. Mas Jesus não. Jesus nos prometeu vida eterna. Ele não vai até o túmulo. Quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós somos recebidos na glória por Ele. Não é até o túmulo. Né? Então, por mais que nós tenhamos alguma segurança, achemos que temos alguma segurança aqui, seja ela qual for, nós não a temos, porque a nossa segurança ela está em Jesus Cristo. Né? E nós também não precisamos temer a tristeza que ronda a alma, pois o nosso pastor oferece-nos robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. É interessante que o texto, primeiro ele fala, ungindo a cabeça com óleo, e depois ele fala que o cálice transborda. Né? Porque dentro dessa perspectiva da unção, né, dessa unção que nós somos ungidos por Deus, e esse cálice que é derramado em nós, nós temos então a alegria. Então, irmãos, eu sempre que, quando eu estou assim, com um problema nessa área de alegria, né, eu penso assim, eu estou carnal, eu preciso buscar Deus. Né? Quando eu estou com um problema que eu estou, sei lá, como o povo, né, muito ruim no trânsito, muito não sei o quê, é porque eu estou precisando buscar Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos perto de Jesus, quando nós estamos com essa confiança de que o Senhor é o nosso pastor, irmãos, nós estamos com alegria. Alegria no Senhor, alegria para viver, alegria para ajudar, para testemunhar, alegria no Senhor. Né? Nós precisamos saber que essa alegria que está referida aqui, o cálice transbordante, ela não é uma alegria que depende da circunstância. Não é uma alegria que depende da circunstância. Você pode estar numa circunstância muito boa e não ter alegria. E você pode estar numa circunstância que não é boa, mas está alegre no Senhor. Porque essa alegria que o Senhor tem para dar aqui, é só Ele dar. Só o Espírito Santo do Senhor pode dar. Né? Ela não vem de outra forma. Ela não vem com terapia. Terapia é bom, irmão. Não estou falando mal de terapia, não. Mas ela não vem com terapia. Essa alegria que Jesus tem para dar, ela só vem por meio de Jesus Cristo. Ela só vem em Jesus. E como é que a gente consegue? É se relacionando com Jesus, é chegando mais perto dele, é buscando a ele. Né? Jesus diz que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora.
não é? Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ler esse Salmo 23 e saber assim, eu estou falando do Senhor da minha alma. Eu estou falando do Senhor que me guarda, que me protege, que me dirige. E nós também temos, no versículo 6, uma bendita comunhão para a eternidade. Não é? O nosso pastor, ele colocou do nosso lado, irmãos, 2 guarda-costas. O versículo 6, ele diz que são a bondade e a fidelidade. 2 guarda-costas. Um é para dar para a gente aquilo que a gente não merece. E outro é para não dar para a gente aquilo que a gente merece. Né? A bondade é para dar para a gente tudo aquilo que a gente não merece. Todos os dias a gente acorda e a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renovou. Né? Então, nós não merecíamos isso, mas nós temos um guarda-costas aqui, a misericórdia, que ela nos dá aquilo que nós... como é que é? A bondade é aquela que nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia nos dá aquilo que nós não merecemos. Né? Nós não merecemos a salvação, mas Jesus foi misericordioso para conosco e Ele nos dá. Ele nos dá e nós somos salvos por causa dele, pelo sangue de Jesus. Nós não somos salvos, ninguém vai chegar no céu, ninguém vai ser salvo, em hipótese alguma, pelos seus méritos, por aquilo que fez. Nós seremos salvos pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. Né? Então, nós já somos salvos, irmãos. Seremos, que eu me referi, é porque nós temos esses tempos, né? Nós já fomos salvos, nós somos salvos e seremos salvos em toda a plenitude dessa salvação. Né? Não haverá nenhuma interrupção nisso, porque Jesus Cristo prometeu, e passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Jesus, as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. E quando essa carreira aqui terminar, então nós habitaremos para sempre com o Senhor. Né? Enquanto não terminar, nós precisamos estar com o Senhor, e o Senhor está conosco. Quando terminar, nós estaremos com Ele eternamente. E nós precisamos entender que essa alegria, né, ela não vem por causa das circunstâncias. E aí eu queria contar uma história eu até gravei o nome aqui, eu sou ruim de nome, e quando é em inglês aí eu sou pior ainda. Então o rapaz, é por isso que eu estou olhando aqui, o nome dele é Spafford, certo? Esse cidadão, ele em 1871, ele perdeu o filho. Logo após, teve um fogo lá, um incêndio em Chicago. Ele era um advogado muito conceituado. E teve um incêndio em Chicago, ele tinha feito uns investimentos imobiliários, e o incêndio destruiu todo o patrimônio que ele tinha adquirido, que ele tinha guardado, que ele tinha comprado os imóveis, e o incêndio destruiu os imóveis. E aí, então, ele resolveu mandar a esposa dele, ele só tinha um filho, ele perdeu o filho primeiro, depois veio o incêndio, e ele tinha 4 filhas. E ele então resolveu ir para a Europa. E quando ele ia para a Europa, no dia de ir, aconteceu lá um detalhe lá nos negócios dele, e ele precisou ficar, e a esposa e as filhas dele foram no navio. E o navio teve um acidente no navio, e morreram as 4 filhas dele. E a esposa dele, quando chegou do outro lado, ela mandou um telegrama. Irmãos, tem alguém aqui que não sabe o que é telegrama? Tem alguém? Se tem, fale aí para a gente explica. Se tiver alguém que não sabe, a gente explica. Então, ela mandou um telegrama. Esse telegrama que ficou famoso, ela dizia assim: salva sozinha. Para quem não sabe,
telegrama a gente economiza as palavras, né? Então ela mandou um telegrama dizendo assim: salva sozinha. E aí então o Spafford, ela estava muito desesperada do outro lado, ele procurou um jeito e foi ao encontro dela. No navio que ele estava indo, quando ele estava indo ao encontro da esposa, ele escreveu uma música. Ele escreveu uma poesia, ele escreveu para Deus. Porque não foi ele que depois fez essa escrita, uma música. Quem publicou essa música foi outra pessoa, que eu estava com o nome aqui, agora me fugiu aqui, mas tudo bem. Então, essa letra que ele escreveu que ele perguntou para as pessoas que viram o acidente: onde é que foi? Ah, foi mais ou menos aqui. E nesse momento, ele escreveu essa letra dessa música. E para nós vermos que a alegria do Senhor, ela é tão forte que algumas circunstâncias que são assim terríveis, mesmo assim a alegria não se acaba. Eu gostaria de pedir a Hélida para cantar esse hino aqui. Esse hino dessa música que foi composta por esse Spafford. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me
É importante nós sabermos que o único lugar que nós vamos poder louvar a Deus em meio a aflições é nesta terra aqui. Porque quando nós chegarmos no céu, não haverá aflições, não haverá dor, não haverá nada, né? Então, o lugar que nós temos a oportunidade de louvar a Deus em meio à aflição, em vermos a felicidade em meio às circunstâncias, em sabermos que o nosso Deus tem o controle. Nós não temos controle de nada, mas o nosso Jesus, Ele controla tudo. E Ele tem o controle das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso bom pastor, e é nele que nós confiamos. Amém? Então eu quero chamar aqui o pastor Botelho para fazer uma oração. Se você está passando por algum momento em que você precisa desse bom pastor, num momento em que você não está vendo alegria, talvez seja uma oportunidade para você colocar diante de Deus esse momento, que Ele vai te dar alegria, porque tem uma alegria que Ele dá, que não tem circunstância nesse mundo que tire. Amém? Amém.